Caríssimos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, e que é evocado pela igreja como modelo dos párocos, não apenas protetor, mas como o exemplo, aquele que deve ser como que o molde no qual nós todos nos baseamos. Nós, os padres, nós, sobretudo, os párocos. Ele foi um homem de uma simplicidade muito grande, nasceu num período extremamente conturbado, era o período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma verdadeira desgraça. E uma das coisas que ela promoveu foi uma igreja revolucionária, uma igreja liberal. Naquele período do terror revolucionário, os padres foram obrigados a jurar a chamada Constituição Civil do Clero, que submetia o clero aos ditames da República, proclamada ilegitimamente pelos revolucionários, e que, ao mesmo tempo, era cheia de costumes liberais. Então, a igreja jurada, por assim dizer, o clero chamado jurado, aquele clero que apostatou, que abandonou a fé, começou a aderir a todo tipo de práticas horríveis. Padres que casavam, padres que começavam a rezar a missa em outros ritos, em outras formas, com cânticos revolucionários, em que se cantava a Marselhesa, aquele hino assassino que depois se popularizou na França, com tiros para o alto, totalmente imoral, pregando coisas absurdas. E o clero católico teve que ficar na clandestinidade. Eles ficaram escondidos. E os que eram descobertos eram mortos pela Revolução Francesa. Foi nesse contexto que nasceu São João Maria Vianney. Então, ele é de família rural, e no meio daquele alvoroço revolucionário, não tinha escola, ele teve que estudar muito, salteado, sempre tudo muito escondido. O padre que lhe deu a primeira comunhão era um padre clandestino. E ele alimentou no coração o desejo de ser sacerdote. A vocação brilhou no coração dele. Ele conseguiu entrar para o seminário de uma maneira escondida, por volta dos 20 anos de idade, e com estudos totalmente atribulados, ele conseguiu se ordenar aos 29 anos. Tinha muita dificuldade com o latim, tinha sérias dificuldades com estudos de coisas assim mais abstratas. E quando foram ordená-lo, disseram: bom, pelo menos é um rapaz piedoso, não vai fazer nenhum mal, então vamos ordená-lo. E ordenaram. Na diocese de Lyon. Ficou um tempo como vigário e depois foi mandado para uma paróquia, um vilarejo perdido no meio da França, no qual é difícil chegar até os nossos dias. Tinha apenas 250 habitantes na época, muito pequeno. Ora, aquela população tinha um fundo religioso.
Mas a agitação revolucionária tinha conseguido destruir o fervor. Então, se propagavam ali todo tipo de abusos. Então, as pessoas já não iam à missa aos domingos, havia essas tabernas, esses cabarés que funcionavam nos dias de domingo, e muitas pessoas trabalhavam também nos dias de domingo, e por isso profanavam esse dia santo. Outras pessoas eram muito dadas à dança, os bailes faziam muito sucesso naquele tempo, e ali havia muita ocasião de pecado. São João Maria Vianney chega lá e a primeira coisa que faz é entregar o colchão da casa dele para um pobre. E começou a dormir no chão. O traço mais característico da vida dele era efetivamente a oração e a penitência. Ele vivia em jejum. Ele, quando comia, cozinhava umas batatas e comia aquelas batatas. Umas 2 ou 3 batatas, já quase mofadas. Quando comia. Fazia penitências corporais terríveis. Passava horas e horas diante do Santíssimo rezando pelos seus paroquianos. E foi justamente o fogo daquela vida interior que começou a atrair a graça divina para aquele vilarejo. A vida espiritual de São João Maria Vianney era de uma intensidade muito grande. Ele era como um sol que atraía para si as almas. Mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente zeloso. Então, ele fazia com que as crianças todas viessem ao catecismo. E dava o catecismo para as crianças. E era muito rigoroso, de tal modo que as crianças tinham que saber o catecismo de cor, mesmo, e saber aquilo que estavam aprendendo. Depois mandava sempre as crianças andarem com o terço. E quando elas não tinham terço, ele tirava algum do bolso e fazia com que elas rezassem. De tal modo que aquelas crianças eram formadas na fé de uma maneira muito rigorosa, muito precisa. Ao mesmo tempo, ele pregava aos domingos na igreja. E a pregação dele, apesar de simples, era muito carregada de força. Então, frequentemente ele chorava por causa da alma daqueles paroquianos que estavam tão frios e distantes de Deus. E os ameaçava com a condenação eterna. E amaldiçoava os cabarés e dizia, olha, aqui todos os cabarés vão falir. E qualquer um que trabalhar no cabaré vai falir. E os cabarés faliam. As tabernas não ficavam em pé. Ele amaldiçoava mesmo. E depois, ele dizia, olha, vocês que trabalham no domingo, quanto mais vocês trabalharem no domingo, mais miseráveis vocês vão ficar. Deus deixou os outros dias da semana para trabalharem. Santifiquem o domingo e vocês vão prosperar. Isso de fato acontecia. E na medida em que ele foi condenando aquelas práticas, ele não foi se curvando àquelas práticas. Talvez a mentalidade mais assim tolerante diria: procure atrair os seus paroquianos, não seja assim tão negativo, não condene tanto o pecado, procure mostrar uma face mais bondosa de Deus, afinal de contas nós todos somos fracos,
Então, não acuse o erro assim de uma maneira tão aguda, porque as pessoas vão se afastar. A visão mais tolerante, mais compreensiva com o erro, aconselharia essa prudência humana. Mas o que ele fez foi o contrário. Primeiro, ele mesmo era um exemplo de penitência e de santidade. Ele prolongava a sua vida em oração e penitência. Então atraía as graças de Deus. Tinha a força de uma vida interior. E ao invés de precisar recorrer à prudência da carne, pelo contrário, ele pregava o evangelho e atraía as almas. Ora, o que começou a acontecer foi um surto de conversões. Primeiro ali, a reforma religiosa daquela paróquia. Começaram a frequentar a missa, começaram a frequentar os sacramentos. E depois, as pessoas começaram a vir de outros lugares até a paróquia de Ars. De tal modo que a paróquia de Ars atraiu gente da França inteira, inclusive de outros países que estavam à volta. É claro que isso não atraiu a simpatia dos vizinhos que estavam em torno dele. Os padres escreviam cartas anônimas contra São João Maria Vianney. E depois ele respondia por dom divino, porque Deus lhe mostrava quem era, para o próprio interessado. Então escreviam cartas anônimas difamando. E ele respondia: de fato, o senhor tem razão, eu sou um pecador miserável, eu queria muito sair daqui para poder encontrar a salvação da minha alma em outro lugar, agradeço a sua caridade, e assim por diante. Fizeram abaixos assinados contra ele, porque diziam que ele era muito personalista, que as pessoas iam à paróquia por causa dele, não por causa de Deus, que ele exercia um certo fascínio sobre as pessoas, que ele deveria se adequar àquilo que todo mundo faz e parar de gerar alvoroço em torno dele, que no fundo ele era vaidoso, ele queria aparecer. Aí faziam aqueles abaixos assinados contra ele, e ele assinava. Ele mesmo assinava os abaixos assinados que faziam contra ele. Porque ele queria fugir. Muitas vezes ele queria fugir, queria ir embora da paróquia, queria ir para uma cartucha, para ficar lá, em contemplação, sem enfrentar os perigos que aqui do lado de fora nós enfrentamos. Mas ele se dedicava à oração e ao seu apostolado, incansavelmente. O dia dele começava à meia-noite, que era quando ele ia para o confessionário, e atendia peregrinos até a primeira missa, que era às 6 da manhã. Celebrava a missa, fazia ação de graças, rezava o breviário, ia atender o orfanato que ele tinha, depois voltava, atendia as mulheres em confissão. Naquele tempo eram horários separados para homens e mulheres. Depois voltava, dedicava um largo tempo à oração, ia visitar os doentes, dava comunhão diária para os doentes da paróquia, voltava, rezava com as pessoas da casa paroquial, fazia um sermão, dirigia a bênção eucarística, voltava para casa, descansava um pouco, levantava de novo, já começava meia-noite a atender as confissões. E muitas vezes o diabo sabia que ele ia ganhar almas para Deus e aparecia durante a noite e judiava dele. Os vigários cooperadores que moravam na casa se aterrorizavam, porque escutavam as surras que o diabo dava nele. Ele chamava o demônio de Grappin, o camarada, porque ele sempre vinha atormentá-lo durante as noites para não deixá-lo descansar. Mesmo assim, ele foi passando a vida ali naquele trabalho metódico, todo dia, reza a missa, atende confissão, fala com um, fala com outro, fala com outro. De tal modo que a sua paróquia se tornou um centro de radiação.
por causa da virtude que habitava no coração puro daquele homem. Estava interessado apenas em Deus e na sua glória. Há muitos que não entendem o exemplo de São João Maria Vianney. Já ouvi várias pessoas dizerem: não, esse é um modelo de padre antiquado, é um modelo de padre ultrapassado, já não serve mais para os nossos dias. Hoje nós precisamos de uma outra forma de exercer o sacerdócio. Só que isso já dizia no tempo dele. Ele nasceu num tempo mais ou menos como o nosso. Tinha até algumas dificuldades a mais. E, no entanto, a graça de Deus permaneceu e prevaleceu através dele. Vamos orar por todos os sacerdotes no dia de hoje, para que nós possamos ser como este herói, como São João Maria Vianney. Que nós temos essa caridade. O corpo dele ficou incorrupto, especialmente o coração dele. Em 2010, tive a graça de estar em Roma durante o ano sacerdotal e nós recebemos o coração do São Curadar, me lembro até hoje com impacto, nós todos na Basílica de São Pedro, junto com o Santo Padre Bento XVI e o coração de São João Maria Vianney entrando triunfante, no meio de centenas de sacerdotes, em oração, pedindo a ele a graça de sermos fiéis nesses dias tão difíceis. Que Deus saiba encontrar modos de que nós possamos exercer o nosso ministério com santidade, com sobriedade, com sabedoria, com retidão, com amor à igreja, sendo fiéis, mesmo quando tantos estão preocupados com outras coisas, e busquemos Deus e a sua glória concentrados nele, unicamente nele. Muitos acharam São João Maria Vianney estranho, mas a igreja diz que ele é um modelo. Vamos, portanto, olhando para ele, temos a graça de ter uma imagem sua aqui ao lado do altar, pedir por todos nós, sacerdotes, para que nós possamos nos ajustar a esse modelo sacerdotal tão maravilhoso que até hoje tem tanto a nos ensinar.